Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos neste exato momento. A você que está nos ouvindo pela Rádio Web Itabi FM, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho especial. Queremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Quero que os amados irmãos abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos de número 1. E o versículo 1 em diante, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amém? Meus irmãos, uma palavra bastante conhecida, mas a gente quer transmitir uma mensagem com o seguinte tema: o cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades é o tema da mensagem que eu quero transmitir para você neste exato momento, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. A gente, no início da nossa fé, aprendemos que o ímpio era aquela pessoa que não era crente, era aquela pessoa que não servia a Deus. A gente, no início da nossa fé, aprendemos que o ímpio era aquela pessoa que não era crente e que não servia a Deus. Mas no original, a palavra ímpio quer dizer aquele ou aquela que comete impiedade, que comete pecado, que transgride a palavra de Deus. Independente se a pessoa seja evangélico ou não, se a pessoa seja crente em Jesus ou não, quando ela passa a cometer impiedade, quando ela passa a cometer pecados, quando ela passa a transgredir a palavra de Deus, a Bíblia o considera como um ímpio. Por quê? Porque não tem o temor da palavra de Deus. Então a Bíblia nos orienta, meus irmãos, que a gente deve tomar cuidado ao se assentar na roda dos escarnecedores, ao se assentar no meio daqueles que não quer e não tem nenhum compromisso com a palavra. Muitas pessoas, quando passa a ser crente em Jesus Cristo, elas acham que agora, por ser crente, elas têm que se afastar das pessoas, elas acham que não pode falar mais com ninguém, ela acha que não pode mais ter contato, não pode ter mais amizade com alguém, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não, a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Quando você vê que aquele meio não glorifica, não exalta, não engrandece e não traz edificação e não traz glória para o nosso Deus, o que é que você deve fazer? A Bíblia lhe orienta a se afastar, para que você também não seja contaminado por aquelas más atitudes, por aquele má comportamento. Eu não estou dizendo que não é para você ser amigo das pessoas, você tem que ser. Eu não estou dizendo que não é para falar com as pessoas, você tem que falar. Mas quando você vê que é o meio que não dá certo para você ficar, a palavra de Deus nos orienta a deixar, a se afastar dali, para não se contaminar e não cair na mesma transgressão de pecado contra ao nosso Deus. Porque se a gente não falar com as pessoas, como é que vamos ganhar ela para Jesus, meus irmãos?
se a gente não ter uma boa amizade sadia com as pessoas, como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai ganhar elas para Jesus? Mas é bem verdade que o crente em Jesus Cristo, conhecedor da palavra, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter entendimento, ele tem que ter maturidade, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter conhecimento da palavra, ele tem que ter autoridade, entendimento da palavra de Deus para saber conciliar determinada situação da vida. Se você vê que aquele meio, meu irmão, não dá para você, então não fique ali. Se você vê que aquele meio está lhe prejudicando, está fazendo você ficar doente espiritualmente, não fique ali. Se você vê que aquele meio não glorifica e nem exalta o nome do Senhor, não fique ali. Se você vê que aquele meio só há blasfêmias, só há discórdias, só há inimizades, só há coisas que desagradam a Deus, não fique ali. Porque a nossa missão, meu irmão, não é deixar as pessoas nos levar ao mundo, mas é ganhar aquelas pessoas do mundo para Jesus. Nós não podemos se deixar influenciar. A gente temos que ser, eles têm que ser influenciados por nós. Eles que têm que ser influenciados por nós, influenciados a conhecer a Jesus, influenciados a ouvir a palavra de Deus, influenciados a fazer uma visita à igreja para ouvir a palavra e servir a Deus com a obra que o Espírito Santo vai fazer em cada vida e em cada coração através de você, meu amado irmão. Mas a gente precisa ter esses preceitos. A gente precisa ter esses preceitos, esses cuidados, esses ensinamentos, porque infelizmente muitos crentes em Jesus nos dias atuais não estão conseguindo influenciar. Muitos crentes nos dias atuais não estão conseguindo trazer para perto dele, para perto de Deus. Pelo contrário, estão caindo na roda dos escarnecedores, estão infelizmente andando na roda e no meio dos escarnecedores, daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Eu mesmo, eu tenho amizade com todo mundo, irmão. Eu tenho amizade com todo mundo, minha irmã. Eu me dou com todo mundo, falo com todo mundo, dou bom dia, boa tarde a todos que vejo, pergunto se está bem, mas evito ao máximo de estar em determinados ambientes, não porque eu sou melhor, não porque eu quero ser mais santo ou mais crente, não. Eu evito para que o nome de Deus seja glorificado, eu evito para que o nome de Deus seja engrandecido, eu evito para que o nome de Deus seja engrandecido e adorado e glorificado através da minha vida. Porque meu objetivo não é ser influenciado, meu objetivo é influenciar, é trazer para perto de mim, é trazer principalmente para perto de Deus, é trazer para ouvir a palavra, é trazer para congregar, para vir à igreja, porque o bom testemunho, meus irmãos, fala mais do que muitas pregações. E a Bíblia diz que quando a gente se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não podemos andar nesse meio. Se é um meio que te faz mal, não ande. Se é um meio que te prejudica, evite de andar. Até com muitos cristãos que não conhecem, que são crentes, mas não têm firmeza na palavra,
é aconselhável a gente não andar, não viver junto. Porque por causa daquele irmão, a gente podemos pagar o preço também, ser envergonhado e humilhado. E hoje, esta palavra é uma palavra de ensino, a palavra de Deus ao teu coração. Receba, porque Deus falou comigo e Ele falou com você também nesse dia, em nome de Jesus.